o SUS, como todos sabemos, ele foi criado na Constituição de 88, a Constituinte de 88, mas apenas em 1993 começou precisamente a sua implantação. Isso coincidiu, felizmente, com a administração do ministro do PSB no Ministério da Saúde, o ministro Jamil Haddad. Também era médico e também participou do movimento sanitarista. De maneira que foi interessantíssimo, porque ele baixou as primeiras normas, a NOB, que estabeleceu as normas da descentralização do sistema, e municipal, estadual, nacional, as competências de cada um, a distribuição dos recursos. Então foi muito interessante iniciar esse processo que inicialmente no primeiro ano foram para 400 municípios. Os municípios mais importantes começaram esse processo, que foi muito importante, porque, como todos nós sabemos, o Sistema Único de Saúde é, a meu ver, a principal conquista social deste período de 35 anos de democracia em nosso país. E, claro, antes as pessoas viviam numa situação a saúde pública não era um direito, não era um dever do Estado, e as pessoas que não contribuíam com o SUS, no SUS não, que não existia, com a Previdência, não tinham dinheiro sequer a uma consulta. Imagine só uma cirurgia de alta complexidade, como um pobre no Brasil pode fazer hoje. Então foi fantástico esse processo, e o nosso partido, através do Dr. Jamil, ministro, e de uma equipe que era composta principalmente por socialistas, comunistas e social-democratas, fizeram um grande trabalho no honrado governo do presidente Itamar Franco. O ministro Jamil Haddad, que era a pessoa humana mais sensível, mais interessante que eu já tive na minha vida, inclusive foi meu chefe porque eu fiz parte da sua equipe no Ministério da Saúde. Lembro muito bem uma ocasião em que ele recebeu a cúpula da representação da indústria farmacêutica, que foram ao ministro solicitar a manutenção da diretora de normas do Ministério da Saúde. Porque à época ainda não existia a Anvisa, que foi criada pelo ministro Serra, ainda não existia a Anvisa, e aí eles foram pedir para manter a diretora que tinha sido nomeada no governo Collor. E o Ministério da Saúde foi um antro de corrupção no governo Collor, e no governo de Itamar foi um antro de honradez, de sensatez, de boas políticas, mas também de honestidade, de honra ao serviço público, né? Com o Dr. Jamil, que era essa figura impressionante. Sim, mas voltando ao encontro dele com a cúpula da indústria farmacêutica, me lembro como se fosse hoje, uns homens de bigodões assim, lá bem postos, né? E foram pedir a manutenção. Aí o Dr. Jamil olhou para eles e bateu assim na mesa e disse: olha, no dia que eu indicar um diretor da indústria de vocês indicarão um diretor do meu ministério. Enquanto eu for ministro, vocês não indicarão ninguém aqui. E bateu assim na mesa. E eu cheguei a tomar um susto na época, foi muito engraçado. E aí depois me chamou e falou: manda preparar a demissão dessa diretora. Até porque ela tinha publicado, um dia depois da posse do ministro, um caderno inteiro de aprovação de medicamentos, que ele também pediu para que eu providenciasse o cancelamento de todos e fizesse uma revisão um por um dos medicamentos que ela tinha aprovado. Então houve muitos episódios interessantes durante a gestão do Dr. Jamil. E ele merece todas as nossas homenagens nesse momento em que se celebra os 33 anos da implantação do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil, porque ele foi uma figura central nesse movimento, como um excelente ministro, uma excelente figura da vida pública brasileira, e que nos honra muito. Eu hoje estou aqui na presidência do Partido Socialista e fico muito honrado quando eu lembro que ele me antecedeu. Aliás, todos os meus antecessores me honram muito, que foi depois dele Miguel Arraes e depois Eduardo Campos. Então foram figuras muito importantes para a política brasileira, mas hoje nós estamos homenageando a Jamil Haddad, que é a figura do SUS, a figura do médico, a figura do médico que nunca teve um consultório, que sempre foi dedicado uma vida inteira, até o final da sua vida, ao serviço público de saúde. As pequenas cidades podem funcionar melhor o atendimento básico, né? Porque o atendimento mais complexo normalmente se vai para uma cidade polo. E há experiências muitíssimo positivas, mostrando que um bom prefeito, um bom secretário de saúde pode usar o SUS de uma maneira muito eficaz. Há muitas experiências, sobretudo em municípios
E não só em municípios pequenos, mas também municípios grandes. Nós tivemos, inclusive, uma cidade grande como Niterói, durante muito tempo, que teve um excelente prefeito, foi o Roberto Silveira, do PDT, com um funcionamento exemplar da saúde pública. E há outros também que eu sei da existência, tanto pequenos, médios e grandes, quanto se quer, de fato, valorizar a saúde pública, é possível, ainda que falte muito recurso e mereça ainda muito investimento em todos os planos, municipal, estadual e, sobretudo, nacional, que concentra aqui o poder dos impostos e precisava distribuir mais recursos e dedicar maior recurso à saúde pública. Eu penso que se houvesse, e pode haver, mais médicos dedicados exclusivamente à saúde pública com bons salários, eu acho que isso seria muito favorável para diminuir as filas e diminuir o tempo de demora que se leva quando se pede uma consulta ao SUS. Mas também diminuir sensivelmente, e isto é importante porque às vezes o doente está muito, muito mal e tem que esperar por semana, por meses até, e até por anos uma cirurgia, e que isso precisa ser evitado. Eu acho que está demorando muito e é urgente que se adote providências no sentido de diminuir sensivelmente a demora pelo atendimento das consultas médicas e diminuir de forma mais rápida ainda as consultas para cirurgias. Conversando recentemente com o governador da Paraíba, que é um governador do PSB, o governador João Azevedo, ele me contou que estava muito impressionado com a fila para espera de cirurgia lá no estado dele, na Paraíba. E aí ele se interessou pessoalmente, foi ao hospital falar com o médico, o diretor, e o médico explicou porque tinha médico plantonista, aí atrasando, e aí faltava prótese. E, portanto, um outro problema que demorava muito as internações de pessoas, sobretudo com cirurgias ortopédicas, era que não tinha acompanhante enquanto esperava meses ou até um ano para fazer uma cirurgia. E o paciente estava em depressão. E então ele mandou fazer os cálculos de quanto custavam as providências para ter mais médicos, ou com hora extra, ou para não ficar aquela falta, aquele vácuo do plantão, sem ter médico naquele dia, um dos dias ou vários dias na semana, e quanto custava pagar ao acompanhante, ou seja, colocar o acompanhante com o paciente para que ele não ficasse deprimido. E fez esse cálculo e ficou mais barato diminuir o tempo de espera e de permanência dos doentes, dos pacientes no hospital, do que comprar as próteses em certa quantidade e também pagar horas extras ou pagar novos médicos. E ele mandou fazer, disse que tem sido um sucesso e que diminuiu sensivelmente a espera. Então, medidas como essa, que foram adotadas pontualmente no hospital, no estado, precisam ser adotadas no país inteiro, para que se possa o cidadão ou a cidadã não esperar tanto tempo para fazer a sua cirurgia. E, de igual modo, precisa fazer isso com as filas que se tem também para consultas médicas, que no caso, quando ela se demorar muito, por vezes já não tem eficácia, não é, o paciente pode até nem precisar mais. É uma experiência exitosa também, porque há muitos êxitos. É incrível que a imprensa só mostra o lado negativo do SUS. Que são as esperas, as filas, mas ela nunca diz que um pobre que ganha um salário mínimo, muitas vezes, e não são poucas, são muitas mesmo, faz uma cirurgia de alta complexidade. Aqui no Sara Kubitschek, uma prótese caríssima, mas também uma cirurgia coronária, mas também um transplante de rim, de fígado, de coração, tudo pelo SUS. O que era impensável há 30 anos atrás, quando não existia o SUS. E que, diga-se de passagem, é um sistema que, para ser implantado, teve muita resistência da iniciativa privada, ao contrário, dos conservadores. Este SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma conquista social fundamental e a mais importante, como eu já falei aqui, mas dos 35 anos de democracia, mas ele custou, e é a proposta que nós socialistas e todas as outras forças democráticas e populares e socialistas e de esquerda deviam nos orgulhar, porque ela é criação da esquerda.
brasileira, tanto socialista como comunista, como social-democrata, e de democratas com sensibilidade, que havia muitos na Constituinte ainda, não é? De maneira que é uma coisa que deveria orgulhar todos os brasileiros. Você tem um país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos, e não tem um sistema único de saúde. Conheço vários brasileiros que vêm para o Brasil fazer o seu tratamento no sistema único de saúde, porque é gratuito. Porque lá, para ter um tratamento como se tem aqui no SUS, precisa pagar um plano de saúde caríssimo. E às vezes fazem misérias com seus associados também. Se tem notícia, há até filme mostrando isso. Bom, você aí mencionou uma figura fundamental na criação do SUS, que foi o Sérgio Arouca, a quem nós devemos homenagear, faz agora 20 anos da sua morte, e foi um grande deputado, constituinte inclusive, mas também teve outros mandatos, e um defensor intransigente do SUS, antes de ser deputado e, sobretudo, durante os seus mandatos. Foi uma grande figura do movimento sanitário. E ele tinha uma visão da democracia que nós todos defendemos, que não é apenas o direito de votar e ser votado, não é apenas o direito de ir e vir. A democracia requer algo que se chama igualdade de oportunidades, direitos essenciais. Então, para se ter uma boa saúde, é necessário que a criança seja bem alimentada, é necessário que a mãe também tenha sido bem alimentada durante a gravidez, que tenha tido os cuidados que é necessário a uma mulher grávida, né? Que a saúde também garante. É necessário que tenha uma moradia digna, com ventilação, com água potável, com esgoto. Então, é uma vida saudável que gera saúde, não é? Agora, o médico e a saúde existem para curar doenças, mas muitas delas podem ser evitadas. E são no Sistema Único de Saúde, através das grandes campanhas de vacinação, que é um sucesso no Brasil, uma experiência nacional, que é referência internacional, que evita a morte de milhões de crianças anualmente e que eliminou várias doenças, que lamentavelmente algumas delas estão voltando por negligência nas vacinações, nas grandes campanhas de vacinação, das quais o Brasil é um país exemplar para o mundo, para a América Latina, mas também para o mundo, porque são vacinações. A mais recente delas foi criada, que é a vacinação para idosos com gripe, gratuita em todo o Sistema Único anualmente. Ela evita milhões de mortes de pessoas idosas, mas também de crianças. Sem falar nas outras vacinas, que são várias, que existem, campanhas que é dedicada mais às crianças desde os 2 anos de idade. É fantástico. Então nós temos essa sorte de ter no Brasil isso. Ainda precisamos de muitos outros direitos conquistar, muitos outros direitos sociais, mas esse foi fundamental e merece ser celebrado esses 33 anos de implantação. E nós do Partido Socialista nos orgulhamos muito, não apenas de ter começado a implantação do SUS, mas também nos orgulhamos, sobretudo, de que continuamos na mesma visão de achar que o SUS precisa ser profundamente aperfeiçoado para que a população possa se sentir efetivamente que aquele imposto que ela paga está retornando em forma de um serviço essencial e básico a toda a população brasileira. Os medicamentos genéricos é um capítulo à parte, porque todo mundo atribui a criação ou a imprensa, né, atribui a criação dos medicamentos genéricos ao ministro Serra, que por sinal também foi um excelente ministro. Eu acompanhei a gestão do Serra e foi excelente também. Mas a criação do sistema, quando o Serra foi ministro, o Dr. Jamil Haddad e o presidente Itamar Franco já haviam assinado o decreto 793, que implantou também, e já estava nas prateleiras da farmácia há muitos anos, os medicamentos genéricos, né, que baratearam fortemente para a população de baixa renda e para todos, inclusive a classe média. Eu mesmo consumo vários medicamentos genéricos. Então, eu lembro muito bem, indo ali em 93, na Rua das Farmácias, aqui em Brasília, comprar medicamento genérico com o ministro, porque ele queria mostrar que os medicamentos genéricos em 93 já estavam nas prateleiras das farmácias. Fomos lá com o Dr. Jamil, a imprensa fez a cobertura da época. É só fazer a pesquisa nos jornais de 93 para cá, que vão constatar o que eu estou dizendo. Então foi uma conquista muito grande que teve Por que foi através de um decreto? E só em 99 o Congresso aprovou uma lei. Esse projeto de lei do então deputado Eduardo Jorge já existia na Câmara dos Deputados.
Por que ele não era aprovado? Pela pressão da indústria farmacêutica, que não queria os medicamentos genéricos, não é? De maneira que ela tinha um poderio muito grande e durante alguns governos, inclusive, ela influenciou muito na aprovação de certos medicamentos através da vigilância sanitária. E na hora, e aí o presidente Itamar e o ministro Jamil, vendo a resistência da indústria farmacêutica, não vamos esperar o Congresso, porque lá a indústria farmacêutica tem um lobby e não vai permitir que em 2 anos e meio, que foi o mandato do presidente Itamar, e um pouco mais de um ano do ministro Jamil à frente da saúde, não iam implantar. E aí resolveram fazer através do decreto 793 de 93. E foi implantado e foi um grande benefício, e é um grande benefício, continua sendo, a toda a população brasileira que queira comprar medicamentos mais baratos, que não sejam de marca. Se alguém tem dúvida sobre a importância do SUS, e tinha antes da pandemia, eu nunca tive, e muita gente também nunca teve, quem precisa não tem. E ficou claríssimo durante a pandemia da Covid-19 que se não for o SUS funcionando e funcionando com muita força para atender os doentes de todas as classes sociais, nós não tínhamos tido apenas 700 mil mortos, um pouco mais. Teríamos tido milhões de mortos por falta de atendimento. Felizmente, nós tínhamos o SUS. Felizmente, nós tínhamos um sistema de saúde público, universal e gratuito, que fez um grande trabalho, e nós queremos aproveitar para homenagear também os funcionários do sistema único de saúde, que foram os verdadeiros heróis da nossa pandemia. Viva o SUS!